Senhoras e senhores, boa noite. O município de Itaguara, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a Câmara Municipal de Itaguara têm a honra de realizar essa audiência para o lançamento da revisão do Plano Diretor de Itaguara. Convidamos para compor a mesa de abertura Excelentíssimo Senhor Geraldo Donizete de Lima, Prefeito Municipal. Senhor Diretor Gustavo Medeiros, Diretor-Geral da RMBH. Senhor Presidente Geraldo Aparecido Silva, Presidente da Câmara Municipal de Itaguara. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Senhor Vereador Ailton José Pinto, Senhor Vereador Antônio Francisco dos Santos, Senhor Vereador Edilson Ferreira de Andrade, Senhor Vereador Edir Gonçalves Costa, Senhor Vereador José Francisco Soares, Senhor Vereador Marcelo José de Souza, Senhor Vice-Presidente da Câmara Vandeira Levi dos Santos e Senhor Primeiro Secretário Valdeci Antônio Fernandes. Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Itaguara.
Verde esperança da mata, dorme o índio seu sono tranquilo, na silência de ouro e de prata, na sonhada esmeralda mobil. Se o torrão hoje é nosso pulsar, toda dor e o nativo carinha, e amamos pertence a Itapara, destas vagas tornar-se a rainha. O deserto ao feroz patriota, com seu tosco aparelho de guerra, importa a vitória ou derrota, só deseja salvar sua terra. Se o torrão que hoje é nosso pulsar, toda dor e o nativo carinha, e amamos pertence a Itapara, destas vagas tornar-se a rainha. Da cobiça lhes nascem as flores, e dos seios se levanta a sombreira, homem digno e demais fundadores, nos deixaram lembrar as bandeiras. Se o torrão que hoje é nosso pulsar, toda dor e o nativo carinha, e amamos pertence a Itapara, destas vagas tornar-se a rainha. Conquistamos o passado é de glória, Itapara pra nós é conquista. Mostraremos em marcha notória, pelas bênçãos de Deus sempre à vista. Se o torrão que hoje é nosso pulsar, toda dor e o nativo carinha, e amamos pertence a Itapara, destas vagas tornar-se a rainha. O plano diretor é um instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando as ações dos agentes públicos e privados. No plano, são estabelecidos os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados, as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. As revisões ou alterações do plano diretor devem observar o mesmo procedimento de sua elaboração, processo de planejamento participativo. O Estatuto da Cidade, Lei Nacional número 10.257 de 2001, no inciso 3º do seu artigo 30, determina que, pelo menos a cada 10 anos, os planos diretores devem ser revistos, por meio da Resolução número 83 de 2009. O Conselho das Cidades recomenda que os processos de revisão ou alteração do plano diretor sejam também participativos, cumprindo o disposto nos artigos 40 e 43 do Estatuto da Cidade e o conteúdo da Resolução número 25 do Conselho Nacional das Cidades. Todos os cidadãos estão habilitados a participar do planejamento de sua cidade e podem intervir na realidade de seu município. Democratizar as decisões é fundamental para transformar o planejamento da ação municipal em trabalho compartilhado entre os cidadãos e assumido pelos cidadãos, bem como para assegurar que todos se comprometam e sintam-se responsáveis e responsabilizados no processo de construir e implementar o plano diretor. Neste momento, passaremos a palavra para as autoridades
que farão suas saudações. Cumprimentando a todos, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente possa colocar em prática aqui a necessidade, nossa cidade, né? Não vou me alongar não, porque é arte, trabalho, jogar o mar, falar na frente, e tem que sair, estar juntos todos para poder conseguir. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer a presença dos visitantes do PH. Muito obrigado pelo suporte aí que está dando no município. E tomara que nós tenhamos bons frutos, que a demanda é muito grande. Todos sejam bem-vindos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o nosso presidente, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores presentes. A Câmara vai ter um papel muito importante nesse processo aí de discussão e aprovação do plano diretor, então fico muito feliz em vê-los já participando desde esse primeiro momento. Cumprimentar o prefeito, agradecer pela recepção, tem sido muito, desde o primeiro contato junto à agência metropolitana, que é um órgão do governo estadual, a relação já tem se mostrado muito harmoniosa e eu acho que a gente vai poder tirar muitos proveitos dessa interação. O dia de hoje é um dia muito importante para nós da agência metropolitana, porque por meio desse processo de revisão do plano diretor de Itaguara, além do plano diretor de Itaguara, existem outros 6 municípios da nossa região metropolitana que estão participando desse processo. Outros 11 municípios da região já passaram por esse processo e todas essas revisões, elas têm uma mesma lógica, uma mesma metodologia, os parâmetros que vão ser utilizados, é uma linguagem comum a todos esses municípios da região metropolitana, o que vai favorecer o desenvolvimento econômico desses municípios, uma vez que os empreendedores vão ter uma facilidade maior em compreender as legislações de todos os municípios da região metropolitana e tudo isso também dentro de uma lógica de planejamento. Então a gente passa a inserir Itaguara dentro dessa lógica de planejamento da região metropolitana de Minas Gerais. Então eu acho que isso é muito proveitoso para o município de Belo Horizonte, vamos dizer assim, e todo o seu entorno, mas também para Itaguara, que passa a integrar esse planejamento metropolitano de uma maneira mais consistente por meio da revisão do seu plano diretor. Na sequência, a gente vai ter uma fala aqui dos representantes do Instituto Rua Viva sobre o que é essa legislação, né? Às vezes fica um pouco distante qual o impacto disso, por qual a importância da participação, mas eu acho que vai ficar muito claro para todos vocês como que o que é definido dentro desse processo vai impactar diretamente a vida de todos vocês em vários aspectos. Então, é fundamental que posteriormente a essa audiência vocês possam levar o conhecimento que vocês vão passar a assimilar no dia de hoje e durante todo esse processo para as demais pessoas, para o vizinho, para o familiar, porque o resultado desse processo realmente gera um impacto significativo na vida de todos vocês. E queria então mais uma vez agradecer a presença de todos e desejar a todos um dia profícuo, um dia de trabalho muito proveitoso. Muito obrigado. Para a continuidade das atividades previstas, solicito às autoridades que compõem a mesa de honra para retornarem aos seus lugares, agradecendo a presença e contribuição de todos. Para compor a mesa técnica, a Prefeitura Municipal de Itaguara, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a presidência dessa casa convidam os representantes da empresa Rua Viva, Ricardo Medanha Ladeira, engenheiro civil, Daniele Nunes de Brito Marangoni, arquiteto e urbanista, Pedro Henrique Pereira Silva, arquiteto e urbanista, e a coordenadora da equipe da Prefeitura, a arquiteta e urbanista Ana Cecília Sorrente Bahia, para expor informações e promover o lançamento da revisão do plano diretor de Itaguara. Neste momento,
cedo a palavra para o engenheiro civil Ricardo Mendanha Ladeira. Ao final, será aberta a fala para manifestações e esclarecimentos. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito, presidente da Câmara, Gustavo. A ideia, né, da revisão, como o Gustavo já falou, começou a falar, o Instituto Rua Viva foi contratado através de um processo licitatório com o governo do Estado, através da agência metropolitana, e nós somos selecionados para fazer um convênio com o Estado, onde a gente faria a articulação para contratar pessoas para elaborar os planos de mobilidade. Então, o objeto básico que a gente está trabalhando é isso, é a revisão dos planos diretores municipais e normas de parcelamento, ocupação, uso do solo, desses 7 municípios aí, dos quais Itaguara é um deles. Ao longo da apresentação vai ser muito rápido, né? O objetivo maior aqui hoje é a gente ouvir vocês e depois fazer a definição de uma comissão de acompanhamento. A gente vai explicar um pouco, falando mais detalhado, o que é o plano diretor, né? Por que o plano diretor é importante, né, para todo mundo que mora na cidade. Muitas vezes a gente acha que isso tem nada a ver comigo, isso é muito distante, isso é uma coisa que está lá longe, mas na verdade ele é que vai definir, por exemplo, né, quantos andares eu posso construir no meu lote, ou quantos eu tenho que ter de afastamento ali para o lote do vizinho, como é que vai estar a calçada, quais são as vias futuras que vão ser implantadas na cidade, as novas ruas, as novas vias, quais as calçadas que tem que ter prioridade de tratamento, como é que deve ser o transporte coletivo na cidade, né? Como é que deve ser a organização entre comércio, indústria e residência, se é tudo no mesmo local, se pode ser locais específicos para cada um. Tudo isso vai fazer parte dessa discussão, né, que a gente vai estar fazendo em conjunto com a cidade. Então, a lógica, quando a gente fala que a gente vai fazer, nós vamos, na verdade, ajudar, né, a equipe da cidade e as pessoas que vivem na cidade, vivem no dia a dia, né, transformar aquelas expectativas, aqueles anseios, aquilo que se quer trabalhar aquilo como uma linguagem técnica, para transformar aquilo numa legislação que vai nortear os próximos 10 anos, né, de vida de Itaguara. Essa é a ideia geral. Então a gente tem na equipe que está trabalhando, né, que a gente montou, né, a partir desse convênio firmado com o governo do Estado, profissionais da área de arquitetura, de urbanismo, de engenharia, geografia, geologia, direito, economia e área social. Ou seja, tem gente com expertise em todas essas áreas para ajudar, né, a cidade de Itaguara a construir um plano diretor que vai durar os próximos 10 anos e vai traçar os rumos para os próximos 10 anos, apontando, claro, para muito mais que esses 10 anos. Então, aí só para ver, né, onde estão os municípios. Os outros, como o Gustavo já tinha falado, os outros 11 municípios já foram feitos, né, no convênio nos últimos 4 anos, no convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais. Pode ir. E aí, o que a gente pretende, o que é o objetivo dessa audiência aqui hoje, isso que a gente está fazendo aqui? Então, o primeiro é marcar, né, configurar o início do processo. Estamos começando esse processo de revisão do plano diretor que vai definir o rumo, né, as diretrizes, as normas, a forma como Itaguara vai se comportar nos próximos 10 anos, pelo menos. Nós vamos estar fazendo uma apresentação rápida do trabalho aqui, do ponto de vista das referências, dos produtos, das etapas e como que vai se dar o processo participativo. Vamos discutir depois a formação do grupo de acompanhamento do processo de revisão do plano diretor e ouvir, né, a vocês que estão aqui, né, em termos das expectativas, quais são os problemas da cidade nessa área, o que são as expectativas de solução desses problemas, o que as pessoas esperam, como que elas acham que a cidade deve ir se comportar ao longo dos próximos 10 anos. Então, a arquiteta Daniela, que trabalha com a gente, vai estar fazendo então uma apresentação dessas referências, desses conteúdos do plano diretor, para vocês terem uma ideia de que a gente vai trabalhar ao longo desse tempo aí. Bom, primeiramente, a grande referência que se tem para a elaboração do plano diretor
é a Constituição Federal de 88, mais especificamente os artigos 182 e 183. O artigo 182 é aquele que vai falar que o plano diretor é o instrumento básico que o município tem para fazer o planejamento e a gestão da cidade, o planejamento urbano e rural, né, de forma democrática, sustentável. E aí a segunda grande referência é o Estatuto da Cidade, a lei federal, que vem regulamentar os artigos 182 e 183. O Estatuto, ele traz uma série de diretrizes, princípios, práticas e instrumentos a serem seguidos, expressos ali no plano diretor, para alcançar esse planejamento de uma cidade democrática, inclusiva, sustentável. Além disso, existem leis federais e estaduais de referência, por exemplo, o Estatuto da Metrópole, estudos técnicos como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, são leis federais, por exemplo, de regularização fundiária, então uma série de leis também que são consideradas para fazer a política urbana municipal aqui de Itaguara, expressa no plano diretor, e leis municipais e leis e estudos técnicos municipais. Dentre eles, a gente destaca o próprio plano diretor, né, já vigente hoje, de Itaguara, que é o que está sendo revisado, né, objeto desse trabalho. A gente trouxe um trechinho ali do artigo 39 do Estatuto da Cidade, que fala sobre a importância do cumprimento da função social. A ideia era eu ler, mas eu sou míope, eu não estou conseguindo enxergar. Você lê para mim? A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. O plano diretor, ele é esse instrumento que vai definir quais são as funções sociais que cada área do território municipal deve cumprir. O que é essa função social? Digamos que é a razão de ser de cada área do território. Então, uma área pode ter uma função social, por exemplo, de proteção ambiental. Outra determinada área pode ter uma função social de moradia, habitação adequada. Outra área, a sua função social pode ser o desenvolvimento econômico mediante indústria, por exemplo, né? Então, o plano diretor, conforme a realidade do município, ele vai definir quais são as funções sociais de cada área do território, urbano e rural. Então, o Estatuto da Cidade, ele traz três grandes princípios. Três princípios principais para a elaboração do plano diretor, que são esses: a função social da propriedade, que é essa que eu citei agora, essa razão de ser de cada área do território. Embora cada proprietário, ele não pode fazer o que ele bem entender em sua área. O que ele pode fazer? Aquilo que está expresso no plano diretor, que visa, né, o grande objetivo é garantir o bem-estar de todos os munícipes, o bem-estar de todos os cidadãos. Então, para garantir esse bem da coletividade, o plano diretor avalia, né, nos seus vários aspectos e define essas funções sociais. Então, o proprietário, ele vai poder fazer em seu lote aquilo que está expresso no plano diretor, que visa, então, esse bem da coletividade. Então, a função social da propriedade, ela é cumprida quando o plano diretor é executado na cidade. O segundo princípio é a gestão democrática da cidade, que é garantido quando os cidadãos, a sociedade civil, conseguem participar da gestão e do planejamento da cidade. Como que isso pode ser feito? Via audiências, conselhos, comissões, conferências, né? Uma série de formas que tem, que o plano diretor vai definir conforme a realidade daquela cidade, para que a população possa acompanhar esse planejamento e a gestão da cidade. E o terceiro é o desenvolvimento sustentável, que é garantido
no plano diretor quando ele consegue equilibrar o desenvolvimento urbano e rural em seus aspectos econômico, social e ambiental. Se eu peso mais um deles, eu posso prejudicar o outro. Então, eles são considerados buscando um equilíbrio na balança, digamos assim, para que a gente alcance um desenvolvimento sustentável das áreas rural e urbana. E o que é o escopo, o conteúdo do plano diretor? Primeiramente, ele traz os objetivos, estratégias e as diretrizes do planejamento, do ordenamento territorial e de como vai se dar esse desenvolvimento urbano e rural. Então, a partir da realidade da cidade, a cara que a cidade tem hoje e qual cara a gente quer que essa cidade tenha, digamos assim, o cenário que a gente tem hoje e qual cenário a gente quer que essa cidade, para onde a gente quer que a cidade caminhe. Então, quais são as diretrizes, as macro diretrizes que teriam que ser seguidas para a gente caminhar, para a cidade caminhar no sentido, na direção que a gente quer para o desenvolvimento dela, né? Então, essas macro diretrizes e objetivos ficam expressos primeiramente no plano diretor. A partir dessas macro diretrizes é que a gente constrói todo o caminho da lei para garantir esse desenvolvimento. Uma vez que a gente então definiu essas macro diretrizes, conforme a realidade do município, a gente define quais vão ser as políticas urbanas do município. Por exemplo, elas podem ser políticas de mobilidade, políticas de meio ambiente, políticas de habitação, políticas de desenvolvimento socioeconômico, também conforme a cara do município. E a partir dessas políticas, a gente define as diretrizes específicas para cada uma delas. O plano diretor, ele também traz o sistema de zoneamento da cidade. O que é o zoneamento? Eu falei das funções sociais que o plano diretor vai definir. Então, cada área da cidade vai ter uma função social. Essa função social, ela é mapeada, expressa na forma de zonas. Aqui um mapa ilustrativo do zoneamento hoje vigente aqui em Itaguara. Então, cada uma dessas cores que a gente enxerga é uma zona distinta, ou seja, cada uma delas tem uma função social distinta na cidade. Eu não sei de cor quais são, mas, por exemplo, uma pode ser de proteção ambiental, a outra é de área residencial, comércio, pequenos serviços, né? Então, cada uma vai expressar uma função na cidade. O plano diretor também vai definir a classificação viária. Então, as vias são categorizadas, são classificadas conforme a sua importância, digamos assim, de modo a possibilitar a adequada acessibilidade e mobilidade dentro da cidade, interligando adequadamente as distintas áreas, a malha urbana, né? O plano diretor também indica normas de parcelamento, ocupação e uso do solo. Essas normas, elas são casadas com as zonas, ou seja, com as funções sociais de cada área da cidade. As normas de parcelamento são as regras que devem ser seguidas. Aí, um exemplo de um loteamento. São as regras que devem parcelar o solo, é dividir o solo, dividir a área em quadras, lotes, vias, praças, áreas institucionais, né? Então, quais regras têm que ser seguidas para eu dividir o solo, para eu parcelar? Qual a largura mínima de lote, extensão máxima que uma quadra pode ter, tamanho mínimo de lote ou tamanho máximo? Então, são essas regras e que vão funcionar, como eu disse, conforme a zona. Se é uma área industrial, por exemplo, o lote vai ser muito maior do que uma área residencial e assim por diante. As normas de ocupação são as normas que eu tenho que seguir para edificar dentro do lote. Como que o volume que eu vou construir dentro do lote tem que ser? Quais regras eles têm que seguir? Existem várias, não necessariamente aqui em Itaguara a gente precisa usar todas elas. A gente vai usar aquelas que expressarem a cara da cidade, aquilo que foi interessante para o ordenamento do solo aqui na cidade.
Tem regra de afastamento frontal mínimo exigido, ou afastamento lateral, altimetria máxima, que é a altura que eu posso, a altura máxima que eu poderia construir em determinada área da cidade. Então tem uma série, por exemplo, deixar a área permeável, que é a área que para a água infiltrar no terreno, porque se você pavimenta tudo, não escoa, não infiltra água, né, no solo. Então tem uma série de regras que a gente pode adotar conforme a demanda, né, da cidade, para ordenar o solo, ordenar o uso e o solo, a ocupação do solo. E o uso, as normas de uso do solo são quais usos são permitidos ou não em cada área da cidade, também conforme a função, conforme a zona. Usos residenciais, industriais, comerciais, serviços e institucionais. Institucional é escola, igreja, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma área residencial, não é interessante que eu permita uma grande indústria do lado de uma casa, por exemplo. Então, o plano diretor ele também traz essas normas, mapeando aonde que pode e não pode construir determinada coisa, né, com determinado uso. O plano diretor também indica os perímetros urbanos, o que na área do município, no território do município vai ser entendido como área urbana e o que vai ser área rural. Ele traz os instrumentos de política urbana. Esses instrumentos eles são definidos lá no Estatuto da Cidade, tem uma série de instrumentos, alguns são obrigatórios de constarem no plano diretor, outros o próprio município que vai definir qual que é o caso, qual que cabe a gente usar aqui. E esses instrumentos são o quê? Ferramentas que o município vai poder usar para garantir esse ordenamento do solo, esse desenvolvimento, conforme está expresso no plano diretor, de forma democrática, inclusiva, sustentável. Por fim, ele traz o sistema de gestão democrática. Eu disse que a gestão democrática é um dos princípios, né, que tem essa participação da população na gestão da cidade. Então, o próprio plano traz esse sistema. Como que eu vou permitir esse acompanhamento da população? É por meio da formação de conselhos ou conferências? Né? Então, o próprio plano já indica esse sistema, como é que ele vai se dar para o poder público municipal, executivo e legislativo, conseguir garantir o cumprimento do plano diretor. A gente vê como que a gente vai construir, então, isso que foi falado, essas diretrizes, esses princípios, como que nós vamos construir junto com vocês, né? Junto com a cidade, junto com a população da cidade, como é que vamos construir esse espaço. Então, então, quais são as etapas, produtos e prazos? Então, o produto 1, né, esse que a gente está fazendo agora, é o lançamento, então, da revisão do plano diretor, né? Nós tivemos uma reunião já com a prefeitura, com a área técnica, com o prefeito, com a equipe, para definir, fazendo essa audiência pública de lançamento, né, que é essa que nós estamos fazendo agora aqui, e fazendo um processo onde vai ser escolhida uma comissão de acompanhamento e fazer a capacitação desse grupo de acompanhamento, né, com treinamento, discutir, marcar um dia para a gente fazer essa capacitação. Então, encerrada essa primeira etapa, a gente passa para o produto 2, que é o relatório situacional sobre a política urbana no município, né? Nós vamos estar levantando tudo que tem na cidade, em termos de meio ambiente, problemas ambientais, problemas de mobilidade, problemas de violência urbana, problemas de desenvolvimento econômico, problemas de emprego, enfim, fazendo um levantamento, não só do ponto de vista direto, primário, como pesquisas e levantamentos diretos em campo, quanto também levantando tudo que tem de já escrito, já produzido, já feito em relação a essas questões. Mas também estaremos fazendo, né, tem uma equipe básica, como eu mostrei no início, que vai vir fazer vistorias. Então o pessoal, por exemplo, da área de saneamento, que vai vir dar uma olhada diretamente nisso, quais são as questões, a questão ambiental, a questão geológica, enfim, todos os aspectos que compõem os problemas da cidade que possam redundar em alguma questão em relação ao plano diretor.
Feito isso, nós vamos então fazer uma leitura técnica, né, e uma leitura comunitária, os produtos 3 e 4. A leitura técnica é essa, pegar a nossa expertise, que a gente já tem experiência, e transformar aquilo que a gente vai vir aqui, ver em campo e ver na conversa com as equipes técnicas, o que aquilo vai ser transformado numa leitura técnica, ou seja, numa avaliação dos problemas e das questões que existem hoje, e em paralelo a isso, né, vamos estar fazendo a leitura comunitária, que é a discussão com a comunidade, com os moradores, com quem vive no dia a dia, com os empreendedores da construção civil, com os comerciantes, com os, pessoas que trabalham com a questão, por exemplo, do policiamento, com a questão comercial, com a questão da indústria, com um grande fluxo que a gente já sentiu aqui, que é a questão das oficinas mecânicas e dessa lógica de trabalhar em função da rodovia que passa aqui. Ou seja, fazer essa discussão com cada um desses setores, ou com o conjunto desses setores, para fazer uma leitura de como que a cidade vê a cidade de Itaguara, como que as pessoas que moram aqui vê os problemas e vê o que está acontecendo. Somando essa leitura comunitária com a leitura técnica, que é aquela visão que a gente vê, né, do ponto de vista técnico, com a nossa expertise, né, junto com a expertise da prefeitura que gera esse serviço hoje, nós vamos somar e construir então um diagnóstico integrado e logo em seguida fazer propostas para solucionar esses problemas que a gente levantou nesse diagnóstico. Então a gente detectou um problema, vai ter uma proposta concreta para fazer isso. Então chegamos aí no produto 5, né, que é transformar essas propostas que a gente construiu a partir do diagnóstico, alternativos e tudo, num projeto de lei, né, de revisão do plano diretor e das normas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, transformar aquilo que a gente está vendo, conversando, sentindo, tendo expectativa, numa lei que possa estar norteando o caminho de Itaguara para os próximos 10 anos. Feito isso, a gente vai ter uma nova audiência pública. Então, aquela leitura comunitária ali é uma audiência pública que vai ser feita, né, o produto 4, onde vão ser discutido com a comunidade isso, e novamente no produto 6, nós vamos fazer uma nova audiência onde a gente vai trazer o resultado dessas propostas desenvolvidas e dessa minuta de lei do uso do plano diretor e do uso e ocupação do solo, para apresentar para vocês, para a cidade de Itaguara, para discutir se é isso mesmo, está faltando alguma coisa, o que precisa ser complementado, isso aqui nós não queremos, vamos tirar isso daqui, né? Então, feita essa validação, vamos dizer assim, ou essa discussão final, né, passando pela audiência, a gente faz as alterações que forem necessárias para aperfeiçoar aquela proposta que vem vindo e, a partir daí, redige o projeto de lei, então, a ser encaminhado para a Câmara e faz assessoria da discussão da Prefeitura com a Câmara de Vereadores para acompanhar essa aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores. Então, essa é a estrutura, pode passar, de como que vai acontecer isso. Como que isso vai acontecer em termos de prazo, né? O projeto final são 18 meses para estar desenvolvendo, né? Vocês vejam ali, então, o produto 1 foram esses 2 primeiros meses, né? O produto 2, o relatório situacional, começa agora então a ser feito a partir de julho, né? Para que a gente tenha leitura técnica nos próximos 3 meses, e aí então, ao longo de o 8º mês, 9º e 10º mês, 11º, a gente vai fazer a leitura comunitária, vai estar discutindo com as comunidades, com os distritos, com os diversos bairros, de como que são as propostas, quais são os problemas de cada um deles, para, a partir daí, então, a gente fechar um diagnóstico e trazer de novo no 14º mês, né, que seria algo em torno do início do ano que vem, né, não, lá para maio do ano que vem, né, agora começou a gente está trazendo aqui essa proposta final da proposta para ser discutida e encaminhada.
Claro que esse cronograma, ele é o cronograma padrão para 7 cidades que a gente está fazendo. Tem cidades que vão andar mais rápido, tem cidades que vão andar mais demorado, né? Ele é só uma referência, pode ser que reduzam esses prazos dele. Mas a previsão, de qualquer forma, é que em 18 meses, contados a partir de 1º de março, a partir de 1º de março, 1º de abril, desculpa, a partir de 1º de abril, né, a gente tem então o resultado final da audiência. Bom, como está previsto na legislação federal, está nas discussões aqui, no encaminhamento que a agência metropolitana passou para a gente, da importância da gente ter um grupo de acompanhamento, né, para que não fique só naquelas 3 momentos ali hoje, né, quando for fazer a leitura comunitária, quando for apresentar as propostas finais, a participação ao longo do processo. Então a ideia é que a gente crie um grupo de acompanhamento, né, que vocês escolham os seus representantes, a prefeitura indique seus representantes, a Câmara de Vereadores indique seus representantes, para que juntos possam estar acompanhando todo o processo, né, durante esses períodos entre as audiências, para que a gente vá discutindo e possa chegar num processo final, numa proposta final, o mais próximo possível daquilo que são as expectativas de todos os moradores da cidade. Então, por isso, a representação do conjunto de pessoas que moram nas diversas regiões que formam o município de Itaguara é muito importante. A proposta que a gente... O que é a atribuição, então? É coordenar o processo participativo, bem como acompanhar e discutir, né, os produtos do trabalho, e a gente está propondo a seguinte composição, né? Seriam 8 representantes do poder público, sendo 5 representantes do poder executivo municipal e 3 representantes do poder legislativo municipal, e, para ser paritária, 8 representantes da sociedade civil, totalizando então 16 membros. Os representantes da sociedade civil, a gente está propondo a divisão, né, a prefeitura junto com a prefeitura, que a representação seria dos bairros do centro, a outra do Dias, a outra do Jardim Europa e Nogueira, a outra do Vista Alegre, Alto do Rosário, e a outra, o fim quinto do Village. E mais 3 representantes da área rural a discutir de como é que seriam esses critérios e essa forma de participação da área rural. Então a ideia nossa é a gente estar, né, hoje fazendo esse processo, discutindo essa formação desse conselho, né, na parte da sociedade civil. A prefeitura vai estar, né, já escolhe, já temos sugestão dos 5 representantes do Poder Executivo Municipal, e depois, né, o Poder Legislativo faria indicação também dos 3 representantes dele para estarem acompanhando desde já o processo, porque apesar de que, né, como a gente mostrou, esse é um processo que vai voltar para a Câmara de Vereadores, para na Câmara ter um processo de discussão e aprovação para ser transformado em lei, né, a gente acha que se a participação, né, do Poder Legislativo for feito desde o início de todo o processo construtivo, ele vai ser muito mais rico, e vai enriquecendo o processo e vai levar o nível de divergência ao mínimo possível para vocês discutirem dentro da Câmara, depois na hora de aprovar a lei, já tem quase tudo resolvido durante o processo de discussão. Então essa é a ideia, né, de discussão que a gente tem. Passou. Então, só para ver a execução, essa equipe toda hoje tem trabalhado, né? Então a equipe de arquitetura e urbanismo trabalhando junto, através do Instituto da Mobilidade Sustentável Rua Viva, né, que está coordenando essa equipe, mas tem profissionais de várias áreas, como eu falei, e de várias outras empresas que foram selecionadas, né, para participar do projeto a partir da sua expertise e da sua capacidade dentro do trabalho que é realizado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, em conjunto com a Prefeitura de Itaguara, que é a grande receptora desse trabalho, que é quem vai fazer com que esse trabalho funcione ao longo dos próximos 10 anos. Então a ideia, né, agora da gente assim, fazer essa indicação, né, das pessoas da Prefeitura que vocês já têm, e a gente fazer então a abertura do processo de discussão com vocês, tanto para a eleição e definição desse grupo de acompanhamento, quanto para vocês estarem relatando as expectativas que vocês têm em relação ao plano. Boa noite, gente.
Fico feliz de ver a participação popular. Espero que ao longo desses 18 meses a gente consiga angariar mais participantes, né? Devido à importância que é a revisão do plano diretor do nosso município. Eu não participei do primeiro plano diretor, né? Eu ainda estava estudando e consegui ir em algumas audiências, mas eu acho que é muito importante a participação de todos. Então, espero que cada um saia daqui com o para casa de chamar todo mundo para convocar todo mundo para participar das próximas, né? Então, como o Ricardo falou, a Prefeitura designou 5 membros para compor o grupo de acompanhamento. Eu, né, Ana Cecília, como coordenadora, sou arquiteta urbanista, o Juliano Carlos Vilaça, engenheiro civil, o Renato Luiz Teófilo de Oliveira, hoje ele está na coordenação do trânsito, a Cristiane Maria das Dores Freitas, diretora do SAAI, né, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e a Maria Getúlia Geraldo Mendonça Chaves, como representante do Departamento Jurídico. Além disso, a Câmara Municipal designou 3 membros para compor também o grupo de acompanhamento. São os vereadores Edir Gonçalves Costa, Vandeira Levi dos Santos e Valdecir Antônio Fernandes. Então, diante dos membros já designados, a gente vai precisar agora eleger 8 membros da sociedade civil para compor o grupo de acompanhamento. Então, gente, acho que na verdade a Eliane comentou que o microfone, aquele microfone novo não está disponível, né? Não está legal hoje. Então, se alguém precisar fazer alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, algum esclarecimento de dúvida, a gente pede para vir ao púlpito ou então a gente liga o microfone nas extremidades da mesa para poder fazer a pergunta. A gente precisa deixá-los registrados. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento antes da gente passar para a eleição do grupo de acompanhamento? Boa noite a todos. Pergunta para a equipe. O nosso plano diretor, há 10 anos atrás, quando foi criado, não havia nenhum plano diretor da região metropolitana. Então, eu acompanhei alguns debates desse plano metropolitano. Até que ponto o plano diretor metropolitano intervém ou cria uma interface com o nosso plano diretor aqui municipal? Eu queria entender um pouco essa relação. Houve aprovação? Já foi aprovado? Ou se não foi aprovado ainda, quando vai ser? E se foi aprovado, qual a intervenção da aprovação desse plano metropolitano no nosso plano diretor? Acho que era isso. Conseguimos assim, entender? Já até agradeço a pergunta, que para nós da Agência Metropolitana é sempre bom falar desse assunto, né? O PDDI, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é o plano metropolitano ao qual o colega mencionou, ele foi aprovado já pelo Conselho, o Conselho Deliberativo Metropolitano, que é o conselho que tem os representantes das prefeituras, representantes dos deputados estaduais, representantes de sociedade civil, e o próximo passo é que esse plano ele seja aprovado como uma lei estadual, até por uma determinação da legislação federal, que veio posterior à elaboração desse plano. Esse plano ele já traz as primeiras referências, ele traz algumas diretrizes para a elaboração do plano diretor local do município de Itaguara. Então ele já traz algumas áreas que são áreas de preservação da região metropolitana como um todo, ele traz algumas áreas que são áreas de desenvolvimento prioritário, desenvolvimento econômico, ele já traz um primeiro norte para essa discussão, e ele traz alguns parâmetros também para que o plano diretor de Itaguara seja elaborado. Então, o grande papel do plano metropolitano é trazer diretrizes e trazer um norte. Aquilo que é local, aquilo que é do município, o plano ele nem aborda. O plano metropolitano ele só aborda aquelas questões que realmente perpassam o limite do município, aquelas questões que têm um impacto nos demais municípios. A ideia do grupo de acompanhamento, né, é que a gente possa fazer reuniões periódicas, regulares, né, vai trazendo para a gente criar um grupo onde vai estar passando para essas pessoas do grupo
é um grupo por e-mail, né? Passando para ele todo o material que vai sendo produzido, a gente fazer reuniões específicas, o grupo aí está discutindo passo a passo o andamento dos trabalhos, né? E está com isso recebendo também as contribuições que vocês têm a trabalhar com isso e fazendo as reuniões periódicas, como eu falei, para estar discutindo todas essas questões. O trabalho que a gente está fazendo, as sugestões recebidas pelos membros do grupo e por outros grupos, e aquilo que vai sendo incorporado ao trabalho ou não, né? Então, é um papel fundamental dos agentes da prefeitura, dos 5 representantes da prefeitura, né? Não só em cada uma das suas áreas específicas para trazer os problemas específicos da área, mas trazendo os problemas da prefeitura como um todo, né? O legislativo trazendo as preocupações todas que chegam na Câmara, né? Deve chegar diariamente preocupações, questões, todas voltadas para essa área que está ligada diretamente ao plano diretor e ao conjunto dos membros, dos 8 representantes da sociedade, trazendo os problemas de cada uma das regiões que cada um está representando, mas também, né, discutindo o conjunto da cidade, que ele, apesar de nós estamos dividindo tem a representação de cada uma daquelas áreas, né, o representante ele é do conjunto da cidade, vai estar discutindo os interesses de Itaguara como um todo. Então essa é a ideia da participação da comissão, né, que a gente tenha pelo menos uma reunião mensal, né, ao longo desses próximos meses, para estar discutindo isso, eventualmente, caso necessário, ter mais de uma reunião, né? Além de vocês estão participando, né, vão participar das reuniões, a gente do Instituto e os técnicos da agência, né, que acompanham o trabalho, a gente junto está construindo o plano diretor de Itaguara. Mais uma vez, boa noite. Quero agradecer o Ricardo, toda a equipe dele aí da agência. E eu, quando o plano diretor deu entrada nessa casa, eu era vereador, era o único e polêmico. Por que polêmico? Eu trabalho na área de construção civil. E na época não teve esse debate. Mais uma vez, meus parabéns, porque hoje o senhor está mostrando aqui que a população vai decidir, vai ter no par dos dias, civil, que coloca as pessoas que entendem do assunto que está no dia a dia. Então, eu tive a honra de estar, mas ao mesmo tempo assim, triste, porque a gente não teve esse debate. Veio a Dorinha na época, e o plano pegou toda a cidade e não critificou nem nada. Para nós votar, então, eu sempre esbarrei o plano. Engraçado, um vereador que foi vereador comigo aqui, ele tem uma chácara para frente, eu debati muito, porque ele era presidente da Câmara na época. Ele não tem que votar, deu um problema impulsionante, você sabe? Ele ligando para mim, tem que entrar com emenda, porque não pode ser assim. Eu falei, você lembra que você era a favor do projeto? Eu posso falar o nome, porque o meu amigo Zé Carlos Soeiro falou, você lembra que você era a favor do projeto? Inclusive ele procurou o prefeito. Então a gente trabalha na construção civil, eu sou meio, mas quando eu vi o plano diretor, eu vi que era uma bomba. Tá, Cissa aqui, meus parabéns, que ela fez um emendas, que não tinha cabimento. O povo não entende isso. Porque você criar uma lei é muito fácil, porque é ver você cumprir ela. Então hoje é um debate que você está fazendo, está dando todo o suporte aqui. Mais uma vez, muito obrigado por esse debate, Ricardo, e pela sua equipe. E agradecer a agência metropolitana, sempre tive as portas abertas lá, igual eu falei na época do Pilac. Ele era secretário do Centro e sempre deu esse suporte. Então, eu trabalho na construção civil, eu sei o que o dia a dia, que a pessoa vai cumprir. Eu sempre falo com a Cissa, a pessoa vai cumprir isso, porque você vai lá, constrói bonitinho, larga 3 metros na frente. Beleza, prefeitura, os 3 metros estão ali, não vai cimentar. Depois que está aprovado o projeto, a pessoa vai cimentar. E não tem como a prefeitura fiscalizar. Você tem que criar uma lei que o cidadão vai cumprir ela. Eu dei exemplo para ela, conversei com ela, um canteiro lá, que minha esposa não gosta de lodo e nem mato. O que eu fiz? Fiz e soalhei de brita. Eu comentei com vocês, soalhei lá 20 metros de brita. Pus 20 metros de brita, ou não dá um matinho, não dá lodo, não dá nada e a água tem filtrando.
Então que a gente discute mesmo e que põe, faz as retificações que tem que fazer no plano diretor, mas que a pessoa cumpra a lei, que tenta fazer um jeito mais fácil para a pessoa cumprir, que desse tipo que a gente vê no dia a dia, e da Assis, está o Juliano aqui, funcionário da prefeitura, é difícil de ser cumprido, porque hoje com uma crise dessa, a prefeitura não dispõe de fiscal, é difícil funcionário público. Tem as leis aqui, eu sempre cobro do prefeito. Não adianta a Câmara votar a lei e não cumprir a lei do esgoto sujo. Então não adianta a gente estar retificando o plano diretor, pondo as leis e depois já não vai ser cumprido. Então tem que ser bem estudado. E mais uma vez, boa noite a todos. E no eterno agradecimento mesmo, parabéns, Ricardo. Não só você, como toda a equipe metropolitana. Muito obrigado pelo apoio em nome da Câmara. Agradeço a vocês. Boa noite. A ideia, né, é isso mesmo, é parceiro, porque vocês aqui conhecem a cidade, vocês aqui sabem como é que a cidade fala. O que a gente vai trazer é a expertise técnica nossa para transformar aquilo que vocês querem em uma linguagem mais técnica e transformar numa lei para a lei trazer. Às vezes eu falo, ó, isso aqui é uma coisa complicada, isso aqui tem uma lei federal que não permite. Isso aqui vamos fazer, é possível. É exatamente fazer esse trabalho conjunto, né? E por isso que é muito importante que esse grupo de apoio e de acompanhamento, os grupos de acompanhamento seja formado com pessoas que estão efetivamente interessadas em participar do processo para trazer, né, as demandas de cada uma das regiões para o grupo que a gente está, então, somando esforços e está implantando aquilo que vai chegar aqui na Câmara, com os vereadores, fazer já com o processo de discussão grandes feitos. Quem gostaria de participar do grupo de acompanhamento? Já me adiantando, deixa eu passar algumas informações. Eu estive hoje conversando com dois membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Tem alguém aqui que participa ou que representa o Conselho ou Zona Rural? Cristiane, isso. Mas assim, aí, Cristiane, o seu nome eu nem posso citar como participando da eleição como partidário, porque você já é membro do grupo pelo poder público, né? Mas a grande questão, gente, é que eu já imaginava que a gente poderia não ter a participação da comunidade rural, né? Talvez pelo horário, né? Que acaba ficando um certo problema, né? Por assim dizer. Então eu entrei em contato com o pessoal do conselho e me foram indicados 3 nomes. Eu gostaria de passar o nome dos 3 membros, né? Se todos estiverem de acordo também, a gente já colocá-los como os 3 membros que representarão a zona rural, né? Então foram citados o nome de Cornélia Francisca da Silveira Freitas, que é uma funcionária da Emater, Leandro Rafael de Oliveira Rezende, ele é da comunidade do Barro Branco, e Luciana Aparecida Rodrigues de Souza, que é da comunidade de Boa Esperança, que trabalha no IMA, né, funcionária do IMA. São 3 pessoas atuantes que têm uma boa participação, né, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e também em toda a comunidade rural, né, e eu acredito que são nomes que poderão nos ajudar muito no grupo de acompanhamento. Exatamente, com o conhecimento das demandas do setor rural, que é importantíssimo, justamente ao foco, né, para a formação do grupo de acompanhamento. Todo mundo está de acordo? Alguém tem alguma objeção ou também quer participar como parte da área rural, como representação rural? Então, podemos manter esses 3 nomes, né? Certo? Agora, em relação à área urbana, a divisão em regiões, em bairros, a gente seguiu até uma outra metodologia que a gente já tinha utilizado quando da elaboração do plano de saneamento. A gente dividiu o município em 5 regiões. Eu vou falar o nome do bairro, mas interpreta-se também os bairros menores adjacentes. Então, a gente tem a primeira região, a região central do município, a segunda região, o bairro dos Dias,
A terceira, o bairro Jardim Europa, Nogueiras, Mateus, né, aquela região. O terceiro, o bairro Lindorífero, o bairro Coelhos, Apolinários. E, por último, a região do bairro Vista Alegre, Alto do Rosário, Vilagem, Orião. Né? Então, os bairros que não foram citados é porque estão incluídos nessas mega regiões que a gente criou. Né? Então, alguém se habilita, gostaria de participar do grupo de acompanhamento. É muito importante, gente, a participação da sociedade civil. É através da participação da sociedade civil que a gente vai ter realmente um plano participativo. Né? Bairro dos Dias. E também levantou lá, né? Foi o nome? Vinícius, Milagres. Cassinho. Quem mais? Carla, Isabela, Eduardo, Kemily, né? Eu não sei o nome de todo mundo. O Reinaldo tinha participado também, um arquiteto, achei interessantíssimo. O Reinaldo. Vocês querem vir aqui à frente para a gente se apresentar? São pessoas com conhecimento das demandas. Sim. É importantíssima a participação deles. Tá, então eu vou colocar o Reinaldo. Mas precisamos de mais 2 representantes. Não sei se eu suspeito todo mundo falando em tanta reunião assim, porque assim, isso na medida que for necessário, que precisar disso, a gente fazendo. Mas principalmente nós vamos concentrar nos 3 momentos lá, no diagnóstico, né, nas propostas e na minuta. E ali na preparação dessas questões. Gente, assim, a questão da participação é como o Ricardo disse, na medida do que for, não posso ir na reunião, não tem problema, a gente entende as dificuldades. A própria Cornélia, por exemplo, ela já tinha confirmado a participação, a mãe dela vai precisar passar por um procedimento, ela teve que ir com ela, então a gente entende todas essas questões. É importante colocar que tem efetivo e suplente, né? Que tem um efetivo e suplente. Ah, sim. Aí a gente pode, assim, a gente tem a possibilidade também de ter o membro que é o efetivo e o suplente. Se de repente a gente conseguir até um número maior do que esses 5 candidatos, a gente poderia colocar até mais, na verdade. Ailton, o que você comentou? Coloca o pai, Nogueiras, Mateus, Jardim Europa. Eu coloquei Jardim Europa, Nogueiras e Mateus. Você. Então, agora a gente precisa... Aí, o que acontece? A gente tem aqui... a gente está colocando aqui as pessoas, assim, por exemplo, a Júlia representando o Bairro dos Dias, o Ailton representando Jardim Europa, Nogueiras e Mateus, o Reinaldo a gente colocou o Bairro Lindorífero Coelhos, porque a gente... e o Vista Alegre Alto do Rosário ficou o Vinícius também com Vilagem. Mas não há... por exemplo, se eu moro nos Coelhos, eu também gostaria de participar, não tem problema. Como eu disse, é uma macro-região. Eu moro, sei lá, no bairro Retiro. Eu posso representar o centro? Pode, não é uma questão, eu tenho que representar só onde eu moro. Não, vocês estão aqui representando o município. Sim. Né? Perfeito. O centro é interessante alguém da área comercial, não sei se tem um grupo de lojistas, uma associação comercial. Talvez incorporar isso. Eu acho interessante quando você falou de representante, não quer dizer que a pessoa vai representar o Bairro dos Dias, vai falar sobre os dias. É representar o município. A demanda é geral. A mesma demanda que nós temos no Bairro dos Dias, nós temos também lá nos Nogueiras, nós temos outros setores, é claro, setor rural, colocou 3 nomes, mas daqui a pouco o Nivaldo da Boa Vista, uma pessoa com experiência enorme, entendeu? A pessoa tem que chamar, eu coloco o Poder Executivo à disposição de ajudá-los a fazer essa convocação com eles também. Quanto mais gente nós trouxermos para poder discutir o plano, mais sucesso nós teremos no resultado dele. Quando eu citei o Eduardo, citei o pessoal que está aqui conosco aqui, né, e tudo, justamente para isso, porque são pessoas que estão vivendo o dia a dia, são pessoas que sabem as dificuldades, está com a mão na massa. Uma coisa é você mandar fazer o bolo, a outra é você fazer o bolo.
Esse plano é brincadeira, não é coisa séria. É o futuro da cidade. Nós tivemos problemas demais com aquilo que foi bem feito. E quando nós conversamos, não foi verdade? Eu falei de vocês, eu quero que seja uma coisa que a população participe também. Sem sair do executivo, do legislativo. Que saia do povo. Que aí eles é que estão com a mão na massa, eles é que sabem o que é a demanda. Sabe muito mais que a gente. Então é importante participar, todos vocês puderem participar. Eu acho que nós temos que ter alguém também da área da educação, que vocês indicassem, colocassem alguém. Bairro dos Dias, você conhece o Bairro dos Dias também de sobra. Né? Tem mais gente que está com você também, a gente sabe a situação. Então é hora de a gente participar todo mundo. Estou vendo a Isabela ali, que é do centro mesmo também, participar com a gente isso aí. É hora de todo mundo convocar o pessoal para vir participar, para poder a gente trazer e discutir junto, para não criar situações que depois por que ele não fez? Foi a Câmara e a Prefeitura. Não, é a população, é o povo participando. É por isso, Eduardo, que eu citei o nome, achei que gostaria que você participasse também. Você também, como o Geraldinho, foi a pessoa que debateu lá atrás, eu lembro disso. Ele debatendo, porque ele estava vendo o que estava acontecendo. Então é importante vocês participarem. Tá, então vamos colocar a Isabela e o Geraldinho. Gente, eu não sei se isso seria possível, Ricardo, mas se você me permite, dependendo, depois da reunião, se a gente conseguir novos membros, né, de repente, então, quem quiser pensar um pouco, depois deixar o nome com a gente, ou até mesmo repassar a informação para alguém que vocês lembrem, né? Estou pensando aqui, igualzinho o próprio prefeito citou o Nivaldo da Boa Vista, né? Pode participar? Pode, gente. Porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que a gente não vai conseguir reunir todo mundo todos os dias, de todas as reuniões, né? Mas o maior número de representações, como o prefeito disse, o Geraldinho também pontuou, né, anteriormente, a gente teve problemas na elaboração do nosso plano, justamente por falta de participação, né? Então não vamos deixar isso acontecer de novo, vamos participar, vamos nos inteirar, vamos comunicar, né? E chamar todo mundo para a gente ter um plano realmente participativo e com a nossa cara. A gente precisa de um plano que tenha a cara do município de Itaguá, né? Bacana? Fechou. Então, fechou aqui a Podia pedir para o pessoal para chegar aqui na frente, para a gente registrar. Sim, vão, então, por favor, então Isabela, Geraldinho, a Júlia, o Reinaldo, o Ailton e o Vinícius. Vocês poderiam chegar aqui à frente para a gente fazer um registro fotográfico, gente. Pode fazer. Eduardo, vem também? Não? Depois você pensa com carinho, então? Eu acabei de falar com ele ali, tem que fazer parte, porque depois criticar é muito fácil. Não tem muito tchau. Só fazer um comentário, assim, que o grupo vai ser aberto, né? Então, as reuniões do grupo são abertas, posteriormente pode ir entrando, pode ir acompanhando. É importante a gente tirar os 5 aqui hoje, porque a gente não trava o processo. Nós temos vereadores que estão todos aqui, para chamar, para convocar, para chamar a população para vir, para poder sentir na pele isso aí. Não é sentir na pele, né? Sentir e também trazer, ver o que é necessidade. Esqueceu isso aqui, esqueceu aquilo, temos que colocar. Parabéns, pessoal, que se dispôs a... Neste momento, encerramos a audiência de lançamento da revisão do Plano Diretor de Itaguara. Agradecemos a todos pela presença e participação. Boa noite.